Boa tarde! Nesse segundo segmento do Visão Libertária, vamos à notícia sugerida por JJ Liber, escrita por Rodolfo Andrello e narrada por JJ Liber. Companhias aéreas são condenadas a pagar esmalte e maquiagem de comissárias. No Brasil, o empreendedor é um herói, já constatava na graduação o meu professor de Direito Socialista do Trabalho. Um exemplo dessa realidade foi o revés que a Gol e a Latam experimentaram no TST, Tribunal Socialista dos Trabalhadores. E mais uma decisão aleatória impediu de forma totalmente arbitrária que as empresas se responsabilizassem pelos gastos com itens de cuidados pessoais das aeromoças, tais como maquiagens. Segundo a decisão, também devem ser indenizados serviços de depilação, manicure e assemelhados. Decisões como essa exemplificam a via crucis que se inicia assim que o empresário é intimado em um processo trabalhista. Ficções como indúbio pro misério e a inversão do ônus da prova compõem um arsenal que o reclamante dispõe. Mais que isso, a ideologia claramente direcionada, divulgada mesmo pela justiça trabalhista, está sempre do lado do reclamante. No final, há uma boa chance de levar uma fatia arbitrária do patrimônio do seu empregador, o que por tradição ele logra conseguir na esmagadora maioria dos casos. Ainda menos mal hoje que a reforma feita por Vampirão pelo menos garantiu a possibilidade de derrota do empregado, porque até 2 anos atrás, se o reclamante, o trabalhador, perdesse a causa, ele não perdia nada. Lógico, então, que muitas vezes trabalhadores pleiteiam qualquer coisa, inventam coisas, mentem, porque, na pior das hipóteses, saem com nada e, quem sabe o juiz cai na onda, né? Não custa nada tentar. O fato é que, via de regra, o julgador não tem real conhecimento da saúde financeira da empresa e uma decisão desproporcional pode literalmente matar o empreendimento, como revela o caso da Varig, uma das 3 gigantes aéreas que fecharam as portas na década de 2000. Segundo o levantamento dos tribunais, em São Paulo há mais de 7.000 processos trabalhistas, em tramitação contra 3 grandes grupos. A VASP é acionada em 4.000 e poucos deles, a Varig em 2.000 e poucos e a Transbrasil em uns 800. O débito ultrapassa os 3 bilhões de reais, em valores atualizados. Se forem consideradas dívidas com fornecedores, fundos de pensão e impostos, o montante beira os 20 bilhões de reais. Um editorial da revista Isto É estampa sem rodeios: o PT faliu a Varig. Segundo a matéria, procuraram o então presidente da companhia, Osiris Silva, para que contribuísse para a campanha de Lula presidente. Osiris deu um sonoro não. Depois disso, o então presidente do PT, José Disseu, disse que se o PT fosse eleito, a Varig passaria a pão e água. E foi isso que aconteceu. Além disso, José Disseu obrigou a Infraero a espremer a Varig e proibir que a BR Distribuidora desse crédito para a companhia abastecer suas aeronaves. A prioridade era ajudar a TAM e a Gol, de amigos petistas. Atendendo também ao projeto socialista, a empresa foi o instrumento de política externa, tendo sido levada a operar rotas deficitárias para a África e América Latina. Nada que surpreenda, visto que o chefe da máfia petista operou por muitos anos esquemas espúrios para levar o protagonismo das campeões mundiais para essas localidades, tudo às custas dos desdentados. O advogado Roberto Teixeira, amigo de Lula, também ajudou a quebrar a empresa. Na crise foi vendida por 24 milhões de dólares para o grupo do chinês Lashan e, com a ajuda de Teixeira, revendida meses depois a Gol por 275 milhões de dólares. Teixeira ganhou 5 milhões de dólares. Com tamanha ingerência estatal, a implosão da empresa era inevitável. Na verdade, o princípio do fim da Varig pode ser rastreado até os loucos anos de inflação do governo Sarney, já que o Estado também foi responsável por congelar tarifas entre 1985 e 1992, período depois do qual a empresa nunca mais foi a mesma. Congelamento de preços não apenas causam destruição aguda do valor no momento em que é empregada, mas também provocam desequilíbrios que vão contaminar a economia por muitos e muitos anos, após a inevitável falha da medida. De 1990 até a falência, o fato é que a Varig só teve lucro em 1994, 202 milhões de dólares, e em 1997, 25 milhões de dólares.
Todos os demais anos terminaram no vermelho e com um roubo cada vez maior. Mas não para por aí. Se você tem alguma familiaridade com o assunto, você já pode ter ouvido a frase: "A Varig é uma mãe". Essa frase expressa qual era a trágica condição trabalhista da empresa. As tetas da Varig fizeram a alegria de muita gente. A Varig trabalhava com a média de quase 26 pilotos por avião, 13 da TAM. Em 2003, o número de funcionários por aeronave da Varig, 201, era mais do que o dobro do da TAM, 88, e do da Gol, 85. Mostra a tese de doutorado defendida na Escola Politécnica da USP, pelo professor Antônio Henrique de Araújo Júnior, da Unesp. Controlada acionariamente pelos empregados por meio da Fundação Rubem Braga, a Varig deixou que seus problemas se avolumassem e esperou por uma solução salvadora do Estado, que não veio. Ainda que de fato uma salvação estatal fosse uma coisa indefensável, com congelamentos de preços e as intervenções de gente como José Disseu no mercado, fica bastante fácil de entender o porquê da Varig reconhecer nos políticos aqueles que poderiam definir os destinos da empresa. Ouvidos em reportagem da Folha, ex-presidentes da empresa como Osiris Silva dizem que os funcionários não permitiram demissões ou ajustes. Osiris lembra da frase de Rubem Berta. Quando criou a fundação e passou os empregados à propriedade, ele disse que a Varig somente cairia se os empregados assim deixassem. Essas parecem palavras proféticas. Tomar decisões duras em época de crise já é difícil para uma pessoa. Quando se juntam várias com interesses dispersos como numa assembleia, a chance disso se torna nula. Após esses breves apontamentos históricos, fica evidente que decisões judiciais que tentam efetivar superproteções trabalhistas acabam em última instância a prejudicar os próprios trabalhadores. Em decisões que obrigam ao pagamento de esmalte e manicure, como as vistas na matéria, o empresário pode até priorizar a contratação de homens no intuito de escapar do gasto adicional, para desespero da Maria do Rosário. No processo contra a Latam, que também terminou com a condenação da empresa, a agência alegou que havia apenas uma mera recomendação da empresa no sentido de usar maquiagem. Ou seja, para evitar futuras dores de cabeça, a empresa pode retirar a recomendação para o uso de maquiagem. Não obstante, ela ainda poderá priorizar a contratação de um tipo específico de mulher, aquelas que sequer saem do próprio quarto sem banho de cosmético. A empresa em tese não perderia com a medida, mas mulheres desempregadas, que ficariam felizes em se adequar aos padrões estéticos da empresa, essas sim perderiam. Vale lembrar que, se tratando de uma dessas gigantes campeãs nacionais que os petistas tanto gostam, pode uma decisão singular como essa ter impacto pequeno. Porém, a realidade seria muito diferente para o empreendedor que tem um salão de beleza na garagem de sua própria casa. Esse com certeza quebrará caso o judiciário imponha o adicional de maquiagem para suas funcionárias, recordando que essas arbitrariedades se dão de forma retroativa. Então você pode ser obrigado a pagar módicos R$100 para cada mês trabalhado nos últimos 5 anos, com juros e correção monetária. O ferro há de ser grande, grosso e escaldante. Obrigada pela audiência. Esse vídeo foi patrocinado pelo Clube da Liberdade da Universidade Libertária. Veja o link na descrição do vídeo. Caros patrocinadores, não esqueçam do nosso Hangout de hoje. Essa semana teremos um vídeo teórico na sexta-feira com o nome "Por que criptomoedas mudaram o jogo?", em que vamos fechar nossa série sobre economia. Amanhã já vai estar disponível para patrocinadores, na sexta-feira para o público em geral. Não perca! Até a próxima!